Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E o domingo foi bastante movimentado, né? O Vasco anunciou as suas primeiras contratações do zagueiro Hernando e também do meia Marquinhos Gabriel, e mais dois jogadores estão muito próximos de fechar com o Vasco da Gama. Vocês já viram aí no título, na capa do vídeo, e a gente vai conversar sobre isso. Vou trazer essas informações durante o vídeo. Antes de rodar a vinheta, conto com o seu like. O seu like é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos assistir aqui o conteúdo, e conto também com a sua inscrição. Todos os dias a gente traz conteúdo aqui sobre o Vasco da Gama. Beleza? Tamo junto. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, domingão movimentado no Vasco da Gama. Como eu disse na abertura do vídeo, o Vasco anunciou oficialmente as contratações do zagueiro Hernando e também do meia Marquinhos Gabriel. Hernando é um zagueiro de 32 anos que defendeu o Bahia na última temporada, né? Também passou por Goiás, por Sport Recife, também pelo Internacional, foi campeão da Série B inclusive pelo Goiás, então jogador que tem experiência aí em disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Um pedido, né, do treinador Marcelo Cabo, jogador aí que tem, de certa forma, a confiança do treinador. E o Vasco também fechou com o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel, que já foi uma contratação bem contestada, né? Parece assim ser daquele nível de jogador que a gente trouxe nas últimas temporadas e que não deu retorno, como por exemplo o Valdívia, que passou por aqui, o Bruno César, o meia Marquinho, o Giovanni Augusto, enfim, uma galera desse nível que já apresentou potencial em outras temporadas, mas que não vem jogando futebol há muito tempo, né? O Marquinhos Gabriel vem colecionando aí passagens ruins nas últimas temporadas, mas assinou com o Vasco. A gente tem que torcer aí para que ele consiga voltar a recuperar o seu bom futebol e que consiga no Vasco recuperar aí a confiança e o futebol que apresentou em outros lugares. Bom, dito isso, já falamos aqui das contratações de mais cedo, né, que o Vasco anunciou, o zagueiro Hernando e o meia Marquinhos Gabriel. A informação é que o Vasco está muito próximo de fechar com mais dois jogadores. O lateral Zeca, que estava no Bahia, e o atacante Wellington Nem, aquele revelado pelo Fluminense e que no momento está sem clube. As informações são do jornalista Vene Casagrande, o Vene que inclusive também deu em primeira mão a chegada do Hernando ao Vasco da Gama. Sobre o Zeca é o seguinte, informação do Vene Casagrande é que o Vasco está em viés de confirmar a contratação do lateral Zeca. Ele atua tanto como lateral esquerdo, como também de lateral direito, né? O interesse do Vasco pelo Zeca foi publicado aí pelo jornalista Vene Casagrande, também pelo meu amigo jornalista MV Portuga, e foi confirmado também pelo Globoesporte.com. Zeca foi campeão olímpico, né? Ele tem 26 anos atualmente e deve assinar aí nos próximos dias a sua rescisão contratual com o Internacional, que é o clube que tem os seus direitos federativos, né, os seus direitos econômicos. Então a expectativa é que assim que o Zeca assine a sua rescisão com o Internacional, fique livre de contrato, ele assine o seu contrato com o Vasco da Gama. Deve ser novo jogador do Vasco da Gama aí nos próximos dias, o lateral Zeca. É um nome que me agrada. Zeca tem 26 anos, um lateral com potencial, né? Campeão olímpico, a gente disse aqui, teve boas passagens aí pelo Santos, pelo Internacional, mas não vive o seu melhor momento. Isso é verdade, o Zeca não vive o seu melhor momento. Mas, olhando as possibilidades de mercado, eu acho que o Zeca é sim um bom jogador para o Vasco trazer para disputar a Série B, um jogador que tem potencial, que joga nas duas laterais, né? Então acho que é uma contratação bacana. Vamos aguardar aí os próximos dias, mas Zeca está próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. E a outra informação
informação é sobre o Wellington Nem, o atacante revelado pelo Fluminense, que jogou no futebol ucraniano, né? Jogou no Shakhtar. O Vasco está conversando, está negociando com o Wellington Nem. As conversas entre o Vasco e os empresários de Wellington Nem estão em andamento, mas ainda não existe nada definido, né? A ideia da diretoria do Vasco é ter o atacante até dezembro, que ele assine um contrato com o Vasco até dezembro. E amanhã deve acontecer uma reunião entre a diretoria do Vasco e os empresários do jogador e essa negociação pode avançar ou não. Segundo o jornalista Vene Casagrande, que foi quem deu essa notícia em primeira mão, o técnico Marcelo Cabo aprovou o nome de Wellington Nem e autorizou a diretoria do Vasco a tentar a contratação do jogador. Quem é o Wellington Nem? O Wellington Nem foi um dos destaques do Fluminense na conquista do título do Campeonato Brasileiro em 2012. Em 2013 ele se transferiu para o Shakhtar da Ucrânia e em 2017 o jogador foi emprestado ao São Paulo. Em 2019 ele voltou ao Fluminense, né, mas não conseguiu repetir o seu sucesso. E um detalhe importante disso aqui é que quando o Wellington Nem foi para o São Paulo em 2017, quem conduziu essa negociação foi o Alexandre Pássaro, que hoje é o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Então, o Pássaro já tem ali um conhecimento, né, com o staff do Wellington Nem, com o próprio Wellington Nem, deve ser um jogador da confiança também do diretor executivo do Vasco da Gama. Então, as informações são essas. O Wellington Nem e o lateral Zeca estão próximos aí, podem acontecer de nessa semana serem também anunciados como reforços do Vasco da Gama. O que vocês acham disso aí? Vou repetir, o Zeca acho um bom nome, acho um bom reforço, eu traria o Zeca, acho que pode ajudar bastante nessa campanha do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Wellington Nem eu já fico com o pé atrás. O Wellington Nem, a passagem dele pelo Fluminense foi muito ruim, né? Em 2020 ele praticamente não jogou futebol, o Wellington Nem em 2020 praticamente não entrou em campo, isso se tiver entrado em campo, então é uma contratação bem arriscada, né? Eu, sinceramente, não traria o Wellington Nem. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, o Vasco precisa de um jogador de velocidade. O Vasco hoje não tem um jogador de velocidade, um atacante de lado de campo. Esse jogador, será que é o Wellington Nem? Será que ele consegue recuperar o bom futebol que já teve? Enfim, é isso. Quero a sua opinião aqui também. O que você acha de Wellington Nem? Acha que ainda dá para salvar? Acha que é um bom nome? Comenta aí pra mim, a sua opinião é muito importante. Tamo junto, essas foram as informações aí deste fim de domingo, né? Domingo bastante agitado e o Vasco perto de anunciar mais dois nomes, Zeca e o Wellington Nem. Tamo junto, saudações vascaínas, vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui! Quer ter todas as novidades do mundo do futebol e sobre o Vasco da Gama no seu celular? Baixe neste momento o aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um parceiro do canal Machão da Gama e é completamente de graça para Android e para iOS. Baixando agora, você vai ter na tela do seu celular conteúdos exclusivos sobre o futebol mundial e, claro, sobre o nosso gigante da colina. Baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo.